Fala tudo, aqui é o Clone RPG trazendo o vídeo como que funciona os domínios em Tormenta 20 e também em A Lenda de Gano. No caso, eu já trouxe vários vídeos falando sobre Tormenta 20 e A Lenda de Gano, até mesmo ensinando a criar ficha. Então, card na tela para quem quiser ver essas playlists desses RPGs. Bem, os domínios, tanto desses dois RPGs, é no caso essa mecânica de você poder ter reinos e gerenciá-los, né? A primeira vez que ela apareceu foi no livro do A Lenda de Gano. Depois apareceu no livro de campanha do Tormenta 20, né? Que é a Jornada Heróica Guerra Artoniana. E, por último, agora no livro do Heróis de Arton, que tá essa mecânica. E nesse vídeo eu vou falar as regras que estão no Heróis de Arton, que é a mais recente, ok? Para poder ter um domínio, primeiramente, você tem que ser o regente dele, né? E existem duas formas para você poder se tornar regente de um domínio. A primeira é você criando seu próprio domínio. Você pega um lugar onde não tem ninguém, né? A terra não pertence a ninguém. E aí você vai lá para poder fazer o seu domínio. Obviamente que não é gratuito. Você tem que gastar 5.000 tibares. Então é uma grana. E ainda fazer um teste de nobreza. Se passar, você cria um domínio de nível 1. Sim, os domínios têm níveis. Além de um nível, ele também vai ter uma corte inexistente e popularidade tolerável. Vou falar disso mais à frente no vídeo. E também sem tesouro ou construção. Você acabou de ter aquelas terras, não é mesmo? E se você falhar, você pode tentar novamente, gastando uma ação de domínio, que eu vou falar também mais à frente do vídeo. E também tem que gastar mais 5.000 tibares. E você perde 5.000 tibares se você falhar no teste, tá? Outra coisa também é conquistando um domínio. Bem, isso normalmente vai ser no meio da campanha que você estiver jogando, né? Às vezes você pode ter derrotado um tirano opressivo de uma terra e aí você se tornou o novo governante dali. E aí, obviamente, o mestre vai passar as estatísticas desse domínio para vocês. Agora eu vou falar das características dos domínios, que são várias. A primeira, obviamente, é o nome do domínio. Às vezes já vai ter, outras vezes você cria. Depois o regente, que normalmente vai ser um dos personagens do jogador. E aí depois tem o nível, que como eu falei, vai de nível 1 até nível 7. Onde o nível 1 são terras dispersas, povoado apenas com fazendas e aldeia. Algo bem simples e sua população varia de 1.000 até 2.500 pessoas morando ali. Agora um domínio de nível 7, cara, é densamente povoado, com guildas, indústrias prósperas. A população também varia, cara, de 50.000 a 100.000 pessoas. Realmente é uma grande cidade. Terreno, que é o tipo de terreno mais comum do domínio. Outros tipos podem estar presentes também, tá? Mas esse será o principal. Por exemplo, um domínio de planície pode ter bosques e colinas, mas será principalmente plano e descampado, porque, né, é uma colina. Assim como o domínio de floresta pode ter clareiras, mas será, em sua maior parte, tomada por árvores e bastante vegetação. E o terreno limita, tá, o nível máximo e o potencial mágico do domínio, como vocês vão ver na tabela que aparece aqui, ó. Então tem tudo isso também. O terreno faz diferença no seu domínio. Tem a corte, né, cara? Como qualquer governante tem que ter a sua corte, cara, que é o local de onde vem e você governa o seu domínio, né? O local principal assim, para você poder governar o seu domínio. E é classificado em 4 categorias, que determinam sua qualidade e o padrão de vida que ela proporciona. Categorias baixas podem até impor penalidades em testes de ação de domínio, enquanto categorias altas concedem acesso a conselheiros e ações extras. Então é bom ter uma corte, ainda mais se for uma corte muito boa. E obviamente cada categoria possui um custo de manutenção. Você tem que todo mês, cara, gastar uma graninha para poder fazer manutenção, para poder pagar os funcionários, né? Que deve ser pago, obviamente, nesses turnos de domínio que falo mais pra frente. Normalmente, sua corte vai começar inexistente. E aí você governa o domínio de maneira improvisada, seja no fundo de uma taverna, dentro de uma carroça. Mas você também pode investir na sua corte para se tornar uma corte rica, que é mais do que uma única sede. A corte é uma rede de prédios espalhadas pelo domínio com um exército de servos e sua própria burocracia. Conselheiros. Se você possui uma corte normalmente comum ou rica, recebe 1 ou até mesmo 3 conselheiros respectivamente. Cada conselheiro permite que você faça um teste em uma pessoa como se fosse treinada nela, fornecendo novamente o bônus de treinamento. Você é treinada nela, a propósito.
mas apenas para ações de domínio. Quando sua corte atinge o nível necessário, você até recebe automaticamente os conselheiros. E existe uma lista de conselheiros e suas respectivas perícias, como vocês podem ver agora mesmo. Popularidade. Cara, ser um governante, você precisa fazer as pessoas felizes para continuar tendo uma popularidade, se você não quiser que elas te taquem para fora do seu próprio reino. Existem 5 categorias de popularidade. De alguma categoria, você pode receber modificadores em teste para ações de domínio, tanto positivos quanto negativos. E isso pode ter mesmo de uma população que adora você, cara. Você é amado por seus súditos. Quando você caminha pelas ruas, as pessoas gritam o seu nome e presenteam com bolos. Aí com isso, cara, se você tem esse nível de popularidade, que é o mais alto possível, cara, você recebe mais 2 em ações de domínio. Mas, se você for uma pessoa canalha, um tirano, você pode ser uma pessoa odiada. O povo você vai ser um tolo, um tirano, até mesmo ambos. Caminhar pelas ruas não é nem um pouco uma boa ideia, pois as pessoas o xingam, arremessaram ovos podres em você. Isso se você não tiver agora o pessoal que está pronta para prender eles. Aí não vão fazer isso, né? Porque eles não querem ser presos para mandar pro calabouço. Com isso, cara, você recebe uma penalidade de -5 em ações de domínio. Isso, sua popularidade baixar para menor que odiado, né? Ficar abaixo de odiado, uma revolta ocorre. Vou falar disso mais pra frente no vídeo. Os domínios também têm fortificação, que é a capacidade defensiva do domínio. Essa medida de defesa do domínio serve contra bandidos, exércitos inimigos e monstros também. E é definida pela soma do valor de fortificação de todas as suas construções defensivas do domínio, como torres de vigília, muralhas de castelo. E isso também se aplica no teste de guerra que você faz, né, para defender o seu domínio. Você ganha esse bônus a mais. Vou falar dessa questão, né, dos ataques que pode acontecer nos eventos aleatórios mais pra frente no vídeo. E obviamente que, cara, como regente, você tem que ter uma sala de tesouro. Então, tem tesouro no domínio, que é a riqueza do domínio, medida em lingotes de ouro, ou LO. Normalmente eu vou falar LO. E cada LO equivale a 1000 tibares. Muita grana. Embora o tesouro seja medido em lingotes, pode existir formas também de moedas, joias, tapeçarias, sacos de grão, etc. Porque também riqueza também é comida e também joias, não só tibares. Uma coisa muito importante a se falar: você não pode usar o seu LO para comprar itens comuns, tampouco pode usar tibares para gastos de domínio. Tem que fazer uma conversão desse dinheiro, tanto dos LO para virar tibares e os tibares para virar LO. Tem que fazer essa conversão. E obviamente, como terras que você governa no seu domínio, tem que ter as construções, cara. Prédios e outras estruturas que fornecem benefícios ao regente de seu domínio. Você só pode erguer construções cujos pré-requisitos você possa cumprir. E terreno entra nisso. Tem certas construções que só podem ser erguidas em certos tipos de terreno. E você pode ter um número máximo de construções igual a 3 vezes o nível de seu domínio. Exemplo: assim, um domínio de nível 1 pode ter no máximo 3 construções. Um domínio de nível 2 pode ter até no máximo 6 construções. E assim por diante. É uma matemática bem simples. E no livro tem uma gigantesca lista de construções que você possa ter em seu domínio. E tem toda a questão de poder erguer uma construção, que eu vou falar mais para frente no vídeo. E para finalizar a questão de características do seu domínio, tem as unidades militares, que são as tropas usadas na defesa do domínio e também dos regentes em aventura. Sim, você pode levar suas tropas para aventuras. Calma que eu vou explicar isso. Primeiro você tem que adquirir suas unidades. Você não vai começar com um exército tão facilmente assim, a menos que você já tenha um domínio que já pegou e já estava pronto, né? Como tem na segunda opção de ter um domínio. Unidades são adquiridas através de ações de domínio de recrutar tropas. Cada vez que faz essa ação, você pode recrutar um número máximo de tropas igual ao nível do domínio. Nenhum teste é necessário. Que bom, né? Porque não quero falhar na hora de recrutar minhas tropas. Mas você precisa determinar construções e gastar lingotes de ouro. E as construções e o custo vai de acordo com a unidade na tabela que aparece agora mesmo. Então fique de olho nisso. Você pode usar suas unidades para defender um domínio ou para ajudar você em suas aventuras. Primeiro eu vou falar do defendendo o domínio.
Quando o domínio é atacado, seja pelo resultado de um evento aleatório, seja como parte de uma aventura, as unidades entram em ação. Vou falar um pouco mais disso na parte quando a gente lida com esses eventos aleatórios, esses ataques ao seu domínio. A outra opção, né, é ajudando em aventuras. Quando você parte para uma aventura, você pode levar parte de sua unidade contigo. Nesse caso, eles funcionam como capangas, que é uma mecânica que tem no Tormenta 20 e também no Lenda de Gano. Mais frequentemente lá no Herói de Arton fala bem sobre essa mecânica. Não vou entrar nela agora, né, porque não é o assunto do vídeo, é a mecânica de capangas. E cada um desses capangas tem 10 membros e a estatística da tabela, mostrei, né, anteriormente, mostra a estatística desses capanga. Unidades militares não contam no seu limite de parceiros, isso é muito bom para você ter mais bônus ainda com os seus aliados. Em vez disso, o máximo de unidades que você pode levar é igual ao nível de seu domínio. Você pode usar cada unidade em apenas uma cena. Após isso, a unidade retorna às suas terras, tendo cumprido o seu dever para o regente, no caso, para você, não é mesmo? E só poderá ser usado novamente a partir da próxima aventura. Então, as tropas não ficam para você até o fim da aventura. É apenas uma cena. Uma coisa legal dos domínios é que você pode ter um domínio comum, vou falar assim, e também pode ter um domínio místico, que é diferente esse domínio místico. Por quê? O domínio padrão normalmente é representado por aldeia, cidades e castelo. Mas este não é o único tipo de domínio existente. Tem esses domínios místicos, são torres de magos, templos de Quercus e locais similares. Podem ser esse tipo de domínio que é chamado de domínio místico. Tais lugares são centros de energia arcanas e divinas. Eles podem assumir diversas formas, uma torre de cristal, uma mansão de ossos, um palácio de folha. Eles são capazes de influenciar a terra ao seu redor. Ao criar um domínio, se possuir níveis em uma classe com habilidades mágicas, você pode escolher que ele seja um domínio místico ao invés de um domínio normal. Domínios místicos não possuem população, pelo menos não em quantidade significativa para realmente fazer diferença, mas fornecem poderes a seu regente. Em termos de regra, funcionam como domínios normais com algumas mudanças. A primeira diferença é menos dinheiro. Domínios místicos não possuem colheitas, comércio ou indústria. Com isso, não geram impostos. Eles ainda podem render dinheiro, provenientemente de poções fabricadas por você, gemas preciosas pedidas pela própria terra ou qualquer outra coisa que o jogador invente. E obviamente que tem que ter a aprovação do mestre. Entretanto, o valor é menor que um domínio normal. Em termos de regra, domínios místicos rendem apenas um LO por nível, sem popularidade. Como domínios místicos possuem poucos habitantes ou até mesmo nenhum, não possuem a característica popularidade, porque não há pessoas o suficiente para realmente fazer a diferença nisso. Também as construções são restritas. Domínios místicos só podem ter construções que exijam testes de misticismo ou religião para serem construídas. Poderes mágicos. O regente de um domínio místico recebe um número de pontos de mana extra igual ao nível do domínio elevado ao quadrado. Olha só, temos que fazer contas de elevado ao quadrado em Tormenta. Assim, um domínio de nível 1 fornece 1 PM. Um domínio de nível 2 fornece 4 PMs. Um domínio de nível 3 fornece 9 PMs e assim por diante. Canalizar o poder da terra aumenta muito a capacidade mágica de um conjurador. E os pontos de mana são recebidos mesmo que o regente não esteja em seu domínio. Potencial mágico. O nível máximo de um domínio místico é determinado pelo terreno onde se encontra. Já expliquei, né, isso anteriormente. Então, próximo. E uma coisa legal é que você até pode misturar ambos os domínios. O domínio normal com o domínio místico. Você pode ter isso em sua terra. Como que funciona? Conduza cada domínio de forma separada. Cada um possui seu próprio nível e outras características. Eles podem ser governados por você mesmo ou por outra pessoa. Se você governar ambos os domínios, você recebe o benefício dos dois. Mas continua tendo apenas 2 ações por turno de domínio, que você tem que dividir entre os 2 domínios. É complicado ser um rei mago, hein? Além disso, a presença da civilização afeta a força mágica da Terra. Se um domínio místico coexiste com um domínio normal, o nível máximo de um domínio místico é igual ao potencial mágico do terreno, menos o nível do domínio normal. Exemplo, se uma colina potencial mágico 5 tiver um domínio normal de nível 3, poderá ter um domínio místico de no máximo nível 2.
Isso explica, né, porque muitos conjuradores se isolam de civilizações e erguem suas torres nos ermos. Se o mestre quiser, domínios que tenham certas raças que são mais ligadas à magia, como elfos, eradas, quarins e sílfides, não diminui o potencial mágico da Terra, mas isso aí tem que ter a aprovação do mestre. Muito da hora, né, ter um domínio místico e dando a possibilidade de você se tornar um rei mago, apesar de ser mais difícil. E agora vamos falar dos turnos de domínios. Domínios não são estéticos. Com o passar do tempo, reinos fazem aliança, entram em guerra, prosperam e decaem, como a gente pode ver na nossa própria história. Esses eventos grandiosos ocorrem nos turnos de domínio. Um turno de domínio acontece ao fim de cada aventura, desde que haja pelo menos um regente no grupo, obviamente. De acordo com o mestre, um turno de domínio pode ocorrer no meio de uma aventura, se ele quiser, desde que tenha tempo suficiente para a história poder acontecer. E quando o turno de domínio acontece, o regente deve resolver as seguintes etapas. Etapa 1. Eventos. Se o seu domínio for de nível 3 ou maior, você rola um D100 e consulta uma tabela de eventos aleatórios que aparece aqui. Olha só ela aqui. E com isso, caso role um evento, ele afetará seu domínio neste turno. Você pode ser azarado e seu domínio pode ser atacado por um dragão, causando um belo de um estrago. Ou sortudo e pode nada de ruim acontecer no seu domínio, ou até mesmo acontecer uma regalia, onde pode oferecer bônus no seu teste de domínio, fornecer LO ou até mesmo aumentar a sua popularidade em 1. Falarei como resolver os eventos um pouco mais à frente, então calma lá. Etapa 2. Impostos. Tá na hora de pegar o dinheiro. Nisso você decide se vai cobrar impostos baixos, médios ou altos. E aí você rola a tabela que aparece aqui para ver, né, de acordo com o domínio, os impostos cobrados. Se também tiver qualquer construção que possa também fornecer isso, também você rola, ok? E após fazer isso, você paga também os custos de manutenção de sua corte, suas unidades militares. Se você não pagar a manutenção de sua corte, ela baixa uma categoria e o caos temporário do governo impõe -5 em todas as ações de domínio neste turno. Se você não pagar a manutenção da unidade militar, você a perde, eles só vão embora. Por fim, se cobrou impostos baixos, aumente a propriedade em 1. Se cobrou impostos altos, diminua ela em 1. A galera não curte muito quando se cobra horrores para as pessoas continuarem vivendo. Etapa 3. As ações. Essa parte é muito legal, porque nisso você pode fazer 2 ações de domínio por turno. Isso conta como essa tempo entre as aventuras, sabe? E algumas ações exigem teste de perícias ou gasto de uma quantidade LO, que a gente vai estar indicado na descrição da ação. No caso de ações que exigem testes e um gasto, o valor deve ser pago mesmo que você falhe. Algumas opções que o livro te dá, vou falar agora mesmo. A primeira é construir. Você ergue uma construções de novas fazendas para aumentar sua colheita, uma muralha para proteger suas terras, etc. E aí você faz um teste que é definido pela construção. Acidentalmente é 20 mais o nível do domínio e o custo é definido pela construção. A outra também é governar. Você atende às demandas de seus súditos, fazendo suas terras prosperarem. Seu domínio sobe um nível. Aí você fazer, né, um teste de nobreza, CD 20, mais 2 vezes o nível do seu domínio. Também tem um custo de LO, que é 5 vezes o próximo nível do seu domínio, né, o próximo nível do seu domínio. Exemplo, se você quiser subir seu domínio de nível 2 para 3, você precisa fazer um teste de nobreza contra CD 26 e gastar 15 LO. Se você passar, você faz essa ação. E você só pode fazer essa ação uma vez por turno de domínio. Então você não pode fazer essa ação 2 vezes no mesmo turno de seu domínio. Rolou um evento aleatório? Está na hora de resolvê-lo. Vou falar como que resolve os eventos de seu domínio. Há 2 maneiras de resolver eventos aleatórios. A mais simples, aconselhada para campanhas em que o domínio são mais o pano de fundo do que o palco principal, é com teste de perícia. Quando isso for possível, né, indicado no evento, obviamente, a CD do teste é 25 mais 2 vezes o nível do domínio. Exemplo, a CD seria 27 para um domínio de nível 1, 29 para um domínio de nível 2 e assim por diante. Note que nem todos os eventos podem ser resolvidos com testes. Você for ver a descrição de cada evento.
Nesses casos, o evento ocorre automaticamente, sem que o agente possa impedi-lo. A outra maneira mais detalhada, que envolve transformar os eventos em cena ou aventuras completas, que deve ser jogada, né, com parte da sessão, dando muitas ideias para o mestre poder resolver isso. E quando o meu domínio é atacado por um exército inimigo, por saqueadores, tá na hora de fazer isso na base da batalha, resolver esses eventos com batalhas. E tem a regra de batalhas simplificadas. Batalhas envolvem domínios, são resolvidas com um teste oposto de guerra entre o regente e o líder inimigo. E o teste possui os modificadores a seguir. Por exemplo, poder. Soma o poder das unidades de cada exército. Outros personagens que não sejam comandante do exército podem ajudar na batalha. Pode fazer aquela darda diferença, ainda mais aventureiros, que fornece poder de acordo com o seu patamar. Exemplo, o personagem de patamar iniciante faz um bônus de mais 1. Ou, se for veterano, mais 2, mais 5 para campeão e mais 10 para lenda. O comandante do exército com maior poder recebe um bônus em seus testes de guerra igual a diferença entre os valores de poder. Então realmente ter boas tropas faz a diferença. Com isso tem também a fortificação, né? O rei também soma a fortificação do seu domínio em seu teste de guerra. Aqui vai um exemplo. Um domínio com 2 unidades de milícia, poder total 2, e uma paliçada de fortificação 2 é atacada por saqueadores com poder 5, como o poder dos atacantes é 3 pontos maior que o poder do defensor, os atacantes recebem mais 3 no teste de guerra. Porém, o defensor recebe mais 2 em seu teste pela fortificação do domínio. E aí aposta para os modificadores, faça o teste oposto e que anime faça você rolar bons dados. Porque o resultado de sua rolagem vai definir as consequências. Se você tiver um valor muito alto, você tem uma vitória total, repele os invasores e ainda ganha um espólio de 1d6 LO. Se tiver um valor muito baixo, os invasores massacram seu povo. O seu domínio perde 2d4 mais 1 unidades, 4d6 LO e uma construção aleatória de um nível também é destruída. E por último, lembra que eu falei que se você tiver uma probabilidade muito baixa, pode conseguir uma revolta? Tem a regra de revolta. Ela é simples, mas falar ela mesmo assim. Se a qualquer momento a probabilidade do regente baixar para menos do que odiado, rapaz, e aparecer nessa categoria, uma revolta vai se iniciar. Enquanto a revolta durar, os impostos do domínio são reduzidos a 0 LO, as pessoas não vão pagar para viver no seu domínio, e uma construção aleatória é destruída no fim de cada turno de domínio. E a revolta termina se a probabilidade aumentar para impopular ou maior. Se continuar no odiado, as pessoas ainda assim vão destruir suas construções e você não vai ganhar LO. Com tudo isso dito, está na hora de você montar seu próprio domínio ou conquistá-lo, tirando um tirano dele ou se livrando de uma grande maldição. E aí, o mestre tem muitas ideias para fazer os personagens dos jogadores ganharem domínios. E é isso aí, rapaziada. Se gostarem, deixa o like, compartilhe com os amigos, inscreva o canal, quem não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e até o próximo vídeo. Falou, galera!